está chamando a psicomotricidade de uma ciência parceira da medicina. Porque nós temos trabalhado, eu pessoalmente trabalho há muitos anos, desde que eu comecei a trabalhar com psicomotricidade, ligada a médicos, ligada a áreas médicas. A psicomotricidade nasceu na França, dentro de um hospital chamado Henri Roussel, e investigada e procurada enquanto ciência por psiquiatras neurologistas que estavam muito inquietos com comportamentos de adolescentes que não se justificava a medicação. E não se conseguia compreender bem quais eram aqueles sintomas. Tá? Aquele quadro que eles tentavam identificar era algo que a medicina não conseguia explicar, não conseguia, vamos dizer assim, tratar. E daí nasce, e Dupré é um dos psiquiatras que dentro desse hospital foi o que mais investigou, e ele abre um horizonte de pesquisa e um horizonte de estudos de uma ciência que hoje tem mais de quase 200 anos. Bom, o que eram esses sintomas psicomotores? Eles expressavam algumas inquietudes, um corpo que estava em sofrimento, um sujeito que não conseguia expressar sua dor, e os comportamentos eram muito afetados, não só os comportamentos, mas também as áreas de cognição, de emoções desses jovens. Hoje, eu tenho por hábito, né, e quando eu preparei isso, tomei a liberdade de pedir a permissão das minhas amigas e colegas psicomotricistas aqui, eu tenho para mim que a psicomotricidade é uma ciência do equilíbrio humano, porque ela lida de uma maneira muito ampla com questões que a gente não consegue isolar. Ela não consegue isolar a área afetiva da área motora e da área cognitiva. Então, através dos fundamentos que foram criados teoricamente nessa ciência, nós realizamos intervenções na área educacional, na área terapêutica, na área clínica, para cuidar exatamente de um sujeito que mora num corpo em sofrimento e que não consegue resolver as suas questões sem uma ajuda. E a psicomotricidade traz para nós, de experiência pessoal nossa, e de muitas provas e de muitos casos, resoluções de problemáticas que outra ciência não chegaria a um bom resultado com tamanha rapidez. Então, por que a gente se atreve a querer se aproximar mais da medicina? Porque a gente sabe que nós podemos colaborar, nós podemos ser parceiros em equipes multidisciplinares e nós vamos ter sucesso na intervenção com o paciente. Eu coloquei essa foto aqui para dar para vocês um marco muito importante na nossa história, principalmente no Brasil. Esse dia foi dia 12 de setembro de 2018. Nós fomos convidados, representantes como psicomotricistas, para estar no Ministério do Trabalho para provar o que a gente fazia, para provar que o que a gente fazia podia ser uma profissão. E a gente chama isso do CBO. Essa parede de fundo aí, nós ficamos praticamente um dia inteiro mostrando em cada momento, em cada área, em cada intervenção que nós realizávamos, o que nós realizávamos. E foi muito, muito emocionante quando, no final da tarde, os representantes lá do Ministério do Trabalho nos colocaram: nossa, vocês existem e vocês fazem muita falta, vocês precisam ser uma profissão. E aquilo foi um marco para nós, porque a partir de então se lutou muito pela lei que regulamentou a nossa profissão e que trouxe para nós um poder político, né? Um poder de existir enquanto profissionais que podem ser registrados em carteira profissional como psicomotricista. Só que, lamentavelmente, a gente só teve essa lei assinada no dia 4 de janeiro de 2019. E ela veio de uma maneira bastante provisória em relação às atitudes de regulamentação. O que significa isso? Ela veio com algumas regrinhas no nosso trabalho. Primeiro, porque hoje nós não temos ainda uma graduação, nós não temos ainda uma entidade acadêmica que nos forme profissionais. Nós, eu digo nós, desta geração que está aqui, nós viemos de uma escola francesa, e um representante muito forte no Brasil, que foi o GAI, fez um grande grupo de profissionais, e desse grande grupo,
acabou se espalhando pelo Brasil afora cursos de pós-graduação na formação de psicomotricistas. Mas nós não temos ainda um conselho, e nós trabalhamos em diferentes entidades, em diferentes áreas de atuação. Nós trabalhamos em instituições escolares, em escolas, em equipes pedagógicas na área educacional e com uma eficiência fantástica. Eu me atrevo a dizer que hoje nós fazemos falta na escola. E as escolas que têm um psicomotricista se sentem bastante privilegiadas. Em creches, em UTI neonatal, com cuidado na infância, eu tenho muito orgulho de saber que já tem hospitais cuja equipe da UTI tem psicomotricista e faz um trabalho lindíssimo com bebês de alto risco. Nós trabalhamos em consultórios e clínicas, em intervenções terapêuticas. Nós trabalhamos em entidades esportivas, e eu posso dizer que mais intensamente na área aquática. Eu acredito que nós temos uma história aqui junto à natação que muito me orgulha. Eu acho que foi uma das pessoas que se mobilizou para introduzir o conceito da psicomotricidade na aprendizagem esportiva, principalmente na natação. Nós trabalhamos em hospitais, em equipes interdisciplinares, e trabalhamos também no mundo corporativo, junto aos setores de RH, na preparação de equipes, na condução do clima organizacional, na ergopsicomotricidade. E, finalmente, a gente trabalha em entidades livres e ONGs que possuem trabalhos especiais com pessoas idosas. Nós não temos conselho de classe, não pertencemos a nenhuma classe por hora. A única entidade que nos abraça hoje é a Associação Brasileira de Psicomotricidade, a quem a gente se reporta e tem como uma chancela maior. Essa entidade ela está à busca de universidades que possam abrir o curso de graduação, porque ele já foi oficializado pelo MEC e ele só está precisando de um abraço, né? De que o ideal seria uma grande entidade acadêmica pública pudesse abraçar o curso de graduação, porque aí vai formar este profissional, né? Então, a profissão é reconhecida, mas eu não tenho a formação dela ainda institucionalizada conosco. O que hoje funciona são os cursos de pós-graduação enquanto especialização. A lei veio com uma premissa de que todos aqueles que fizeram pós-graduação em psicomotricidade até janeiro deste ano são titulados psicomotricistas, mas quem o fizesse após essa data vai precisar obrigatoriamente fazer uma graduação para ter essa titulação. A Associação Brasileira não valida cursos online, e ela não valida por uma questão muito óbvia da própria ciência. Nós temos um tripé formativo muito importante de teoria, de prática corporal e de supervisão do trabalho profissional. Sem isso, é impossível acontecer a psicomotricidade. Não dá para ela ser realizada por alguém que foi formado unicamente com conceitos teóricos. Ele tem que ter colocado a mão na massa, ele tem que ter lidado com o corpo do outro, ele tem que ter tido muitas horas de trabalhos de formação corporal para poder trabalhar nessa ciência do cuidado. Então, quando vocês precisarem, e eu gostaria muito que vocês precisassem indicar profissionais, é uma premissa que vocês cuidem quem é essa pessoa, né? Que formação que ela teve, porque nós não validamos realmente que uma formação totalmente online possa qualificar um bom profissional. Eu trabalho com bebês de baixa, média e alta renda, e neste caso nós estamos trabalhando vamos falar da Isabela, que é um bebê de baixa renda, né? Ela nasceu de 35 semanas, com microcefalia e agenesia de corpo caloso. Então, agora nós vamos ver um pouquinho do que nós conseguimos com todo esse processo de estimulação psicomotora aquática, o que nós conseguimos, então, com ela. Nós percebemos aqui na imagem, do lado esquerdo de vocês, né? Então, as mãozinhas totalmente fechadas, os bracinhos fletidos,
e já na imagem ao lado nós conseguimos ver a posição de sustentação dessa cabeça, a mãozinha já realizando a apreensão na barra e mantendo, que ela não tinha nenhuma sustentação dessa mão e nem não mantinha essa apreensão. Então, aqui nós ficamos felizes com essa conquista. Também uma movimentação de braços e pernas, que, como eu falei, a gente vê na imagem ao lado, não tinha nada de braços e pernas, e aqui ela já acompanhava visualmente, né, o meu rosto, e também esboçava uma movimentação de braços e pernas já, sentindo prazer nisso, emitindo pequenos sons também. E também outra coisa que ficamos bem felizes foi a melhora da qualidade do sono dela, porque, como eu falei, ela é bem leve, fragmentado à noite, e ao término das aulas, nós fazíamos esse processo de relaxação dela, aonde ela conseguia entrar no sono, e isto, principalmente pós a aula, melhorava a qualidade desse sono em casa. É um garoto de 7 anos que veio com... Pode colocar os desenhos, Cássia. Ele veio com um diagnóstico de TDAH e um diagnóstico de transtorno opositor, né? Eu digo que esse foi precoce porque hoje ele não apresenta em nenhum local as características do transtorno opositor. E aqui é interessante ver nessas apresentações, essa escrita, por exemplo, em março de 2022 ele não estava em tratamento, em novembro de 2022 ele estava 3 meses em tratamento. E depois de 7 meses, ele chegou nessa outra aquisição muito mais organizada no papel, né? Essa é uma criança que não foi feito nenhum trabalho de grafomotricidade, apenas uma organização corporal, de uma integração melhor desse corpo no ambiente. Aí o segunda, pode colocar, Cássia, por favor. Esse segundo é um desenho da mesma criança, né? Essa de 2022 ainda sem nenhuma especificação, sem ocupação adequada do espaço, ele realmente não estava estruturado. 3 meses de terapia, isso não é um trabalho que eu faço em consultório, isso são registros escolares dele, né? E o único que eu fiz em consultório é o último desenho, em que eu solicitei na semana retrasada que ele reproduzisse um dos 3 quadros que ele reproduziu, né, nesse desenho do meio. E o que é mais interessante é quando a gente observa a qualidade do desenho, o quanto foi evoluído. É um caso de uma garota de 10 anos, na ocasião que iniciou o processo terapêutico, a Manuela, e no início que ela começou o processo terapêutico psicomotor, ela tinha 10 anos e estava no 5º ano. E o que aconteceu com a Manuela? Ela teve uma lesão expansiva na região talâmica direita e a dominância lateral dela era esquerda antes da lesão. Então, aqui a gente vê a sutileza do trabalho do psicomotricista. Então, quando ela estava com 10 anos, o trabalho de fisioterapia já tinha acontecido. E quando ela vem para a psicomotricidade, a gente faz um trabalho funcional de reorganização, consciência e apropriação deste corpo. E aí aqui a gente vê justamente essa questão da troca de dominância que aconteceu quase que naturalmente com a Manuela. E aqui a gente vê também um dado muito importante, que aqui a gente observa, inicialmente com 10 anos, 1 ano atrás, a postura dela diante da apreensão do lápis e a postura corporal, onde a gente vê aqui uma tensão exagerada do ombro e a frouxidão. Então, ela apresentou hipotonia, então a gente vê uma frouxidão ao pegar o lápis, apesar da apreensão estar correta, refletindo naquela grafia que vocês viram. Aqui já é uma foto mais atual, com 11 anos e 9 meses, que a gente percebe já uma estrutura de eixo, de postura, sem tensão, tanto no ombro direito quanto esquerdo, e aqui a mesma apreensão, onde o lápis está acomodado, onde ela tem firmeza na apreensão e, consequentemente, traçados mais regulares
mais precisos e com uma velocidade mais adequada. E, para finalizar, a gente tem aqui, né, que para nós psicomotricistas, a representação da figura humana diz muito sobre, não só sobre um desenho, mas uma apropriação corporal, né? Então, aqui a gente vê uma evolução na consciência corporal, né? E a consciência corporal não é só saber que eu tenho uma mão direita ou uma mão esquerda, ou que agora eu escrevo com a mão direita ou com a mão esquerda, mas é a funcionalidade, a agilidade, a habilidade e a apropriação funcional do meu corpo. Esse garoto, ele chegou, né, com 12 anos e 6 meses, tinha um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor desde o ensino infantil, basicamente na socialização e na comunicação. Nesse primeiro momento, a própria escola até levantou uma hipótese de TEA. Desde então, ele fez uma série de avaliações e também de intervenção, né, neurológica, fonoaudiológica principalmente, desde o ensino infantil. As hipóteses levantadas, né? A princípio foi descartado o TEA, com 8 anos foi levantada uma hipótese de dislexia, e os pais chegam para a gente já com o garoto, já, né, já na adolescência, com 12 anos e 6 meses, com a expectativa de um diagnóstico, né? Na Interatua foi feita essa avaliação interdisciplinar, que eu mencionei para vocês, e foi feito um diagnóstico de TEA nível 1. Então, a nossa conduta foi uma intervenção psicomotora e fonoaudiológica, além do acompanhamento médico também com o nosso neurologista, né, que passou, porque ele tinha outras questões também de sono, principalmente, para fazer esse acompanhamento. Aqui a gente tem uma mensagem da mãe, em dezembro de 2022, que vai falar todos os benefícios que a intervenção trouxe para ele, né? O progresso visível ali, que ele não tinha amigos, ele fez amigos, ele passa a ter amigos, as habilidades motoras que vão se desenvolvendo, o cabelo, até o cabelo que ele nunca deixava crescer, deixou crescer o cabelo, já numa postura mais de adolescente mesmo, nas atividades de vida diária, no auxílio à família, no comércio da família. E ela até chora quando fala, né, que só com 13 anos que ele foi ter a primeira festa de aniversário, porque antes ele não tinha amigos para fazer, ele não interagia com esses amigos. Então, teve uma melhora global nesse desenvolvimento. Apresentar este caso, de agora um adulto, nos faz mencionar o surgimento de nosso trabalho psicomotor. Em 1984, fundamos uma escola de natação no histórico bairro do Ipiranga, em São Paulo, onde pudemos aplicar todos os nossos estudos realizados junto à psicomotricidade. A proposta inicial seria a natação de forma personalizada, respeitando os preceitos psicomotores. Mas o projeto tomou uma dimensão muito maior. Nela desenvolvemos uma nova metodologia na aprendizagem da natação e introduzimos um trabalho de terapia psicomotora na água, algo que naquela época nada se tinha no Brasil. Nosso trabalho psicomotor era realizado também junto a crianças, num setor especial que criamos de recreação infantil, onde o objetivo maior da escola era proporcionar o brincar. Uma dessas foi José Carlos, que nos chegou para a recreação e identificamos nele sinais importantes que compartilhamos com a família. Pai e mãe, muito preocupados, sempre nos atenderam prontamente em todas as recomendações e indicações que fizemos para que buscassem um diagnóstico, até que, passado 3 anos, receberam o de autismo. Ele frequentou até seus 5 anos a nossa escola e dela saiu para ser alfabetizado e cuidado num composto de diferentes terapias até sua inserção total em escola regular. A família sempre nos considerou nas atitudes a serem tomadas na vida familiar e escolar dele. Um verdadeiro calvário percorreram, sempre com muito preconceito, sofrendo bullying e num percurso difícil para a sua aprendizagem.
Cursou ensino técnico, chegou a fazer prótese dentária e finalmente se encontrou em TI, no SESI. Para se profissionalizar e poder entrar no mercado de trabalho foi outro enorme sofrimento da família e dele, sempre tido como diferente, de difícil adaptação aos ambientes e convívio com os demais. Foi explorado por uma empresa durante 9 anos como estagiário sem nenhuma remuneração. Momento esse que a família volta a nos procurar bastante preocupada. Depois de treinamentos com a equipe e pela filosofia que praticamos sempre nas empresas da minha família, uma delas o Hospital da Face, ele foi admitido no quadro de funcionários seletistas, no setor de almoxarifado e hoje, de forma muito harmoniosa e feliz, desempenha seu papel social, tem nossa total assessoria e suporte e tanto ele como a família reconhecem o quanto a psicomotricidade mudou os rumos desse jovem que hoje já está com 40 anos. Podemos, enfim, afirmar que até hoje damos suporte psicomotor a ele no seu dia a dia. Tudo para que sua inserção profissional aconteça, ele seja feliz e as pessoas em seu entorno possam respeitar as diferenças, também no mundo corporativo. Em especial, vou apresentar o caso da Carminha, de 57 anos. Ela é casada, tem uma filha e recentemente nasceu o seu primeiro netinho, trabalha como diarista, ela tem fibromialgia e asma, suas medicações são para hipertensão arterial, bronquite asmática e analgésicos quando de muita dor. E chegou para o trabalho gerontopsicomotor numa fase bem difícil, onde ela se encontrava com depressão, e naquele momento era com incentivo da sobrinha, mas ela já falava assim, ela chegou falando que ela só veio para poder apresentar a vizinha, que a vizinha precisava do nosso trabalho e que ela ia ficar por muito pouco tempo, que era para eu poder incentivar a vizinha, porque ela ia sair, mas a vizinha tinha que continuar. Então, naquele momento, era uma baixa estima, tristeza, sentia-se deprimida, sem coragem, com sentimentos negativos, depressão, sem perspectivas. Além de todo físico, também apresentar dores, falta de mobilidade, cansaço, não subia escada sem se cansar, não fazia mais o que sempre gostou, que era dançar, tinha insônia, sentia o corpo pesado, com muitas dores, insatisfação com o seu corpo e precisou de parar de trabalhar naquele momento, devido às dores e o cansaço. Quando o idoso chega lá na associação, apesar da proposta ser em grupo, nós fazemos uma anamnese e uma avaliação individual para que a gente tenha esse cuidado, esse olhar necessário, às individualidades. Aqui eu vou apresentar um pouquinho quem é, né, o que é a Academia da Longevidade, para que vocês possam saber desse trabalho gerontopsicomotor. Um projeto social com diferentes propostas corporais, cognitivas, culturais, tecnológicas, sociais. E que fará diferença na saúde física, emocional e contribuirá para uma longevidade saudável e feliz. Me sinto muito bem, parece que renova. Eu tenho 84 anos, vou fazer 85, mas chegando aqui eu não me sinto mais com 84. Eu me sinto bem menos.
A ajuda que eu tive aqui foi maravilhosa. Eu estou outra pessoa. A convivência, a harmonia que nós temos aqui, é tudo maravilhoso. Não tenho nem palavras para descrever. Vindo aqui, eu aprendi a respiração correta, a controlar a ansiedade. Quando começa a crise, começava, né? Que graças a esse tempo que eu não tenho. Eu controlava com aquilo que eu aprendi aqui. E também diminuiu muito a minha medicação. E assim, as dores têm melhorado bastante, muito mesmo. Estou muito feliz aqui, realizada, porque não só por o fato de a gente estar junto com pessoas agradáveis, com pessoas, sabe, que te levantam, que animam, mas pelo fato da minha saúde, do meu corpo. Eu tenho sentido muita diferença no meu corpo. Então, assim, nada como a gente ser testemunha de nós mesmos para poder passar para as outras pessoas que também te vê, te conhece e fala, poxa, você mudou, né? Beleza. Graças a vocês. Muito obrigada. Atividades em grupo, o olhar individualizado, planejamento que atenda às necessidades, ambiente alegre, acolhedor, revigorante, cheio de boas energias. E viva a nossa saúde! Viva! A última pessoa que deu depoimento foi a Carminha. E aí, em junho de 2023, ela iniciou em março, né? Em junho, a gente já percebeu mais confiante, alegre, motivada, com uma melhor autoestima. Tanto é que ela quis participar, ela mesma falou que ia e fez uma linda dança, tanto é que nós a colocamos no meio, devido a toda a flexibilidade, toda a graça com que ela se apresentava no nosso segundo congresso. E com também uma maior consciência corporal, consciência respiratória, que auxiliando aí nas crises de asma, dormindo melhor durante a noite, diminuiu as medicações e as dosagens e voltou a trabalhar. Essa é a Carminha, que nem eu comentei, né? Lá no congresso, nós fizemos questão de colocá-la no meio, porque realmente ela estava dando um show. Até aqui, numa foto informal, também já conseguindo se ajoelhar. Então, e hoje a felicidade dela em participar das atividades aumentou a carga horária, então é a nossa satisfação aí. Muito obrigada. É só uma pergunta, se o trabalho da psicomotricidade não teria muita relação ou está muito similar, no caso da Sandra, com a hidroterapia. Então, no caso da hidroterapia, quando a gente faz a fisioterapia, né, que quem faz a hidroterapia, no caso, é a fisioterapeuta. Então, neste caso, ela está vendo, então, só a parte motora como a parte, de reabilitação. E no caso da psicomotricidade, a gente está vendo a função motora desse movimento, a harmonia, os aspectos emocionais também, tá? Para que ela se desenvolva, não somente como a reabilitação. Então, teria uma diferença bem grande nesse trabalho. Então, ela é complementar, tá? Por isso que precisa o trabalho de equipe multidisciplinar, né? Por isso que eu solicitei que a mãe realmente buscasse essa fisioterapia também. O trabalho da fisioterapia e o trabalho da psicomotricidade aquática, eles têm uma conversa, uma grande conversa complementar. O fisioterapeuta está bastante preocupado com a função motora, dessa criança adquirir tônus, dessa criança andar, dessa criança sustentar a cabeça, dessa criança ter habilidades de vida diária. O trabalho da psicomotricidade, ela tem um contexto um pouquinho mais amplo, doutor João. Ela visa o desenvolvimento dessa criança numa plenitude maior. Em primeiro lugar, essa família ser muito bem assistida e contemplada no trabalho diário de casa. Não é só na piscina. Eu acho que a Sandra deixou bem claro lá
que há toda uma orientação dessa família de atitudes e de condutas no dia a dia, dentro de casa, que ela pode complementar. Por acaso, a Sandra está mostrando um caso de psicomotricidade aplicada no meio líquido, mas a psicomotricidade ela pode ser aplicada em qualquer ambiente. Você disse que o curso de pós-graduação ele não pode ser feito à distância, né? Claro, porque tem uma parte prática que é muito importante. Mas esse curso ele pode ser feito uma parte. Eu estou pensando numa questão de operacionalização disso. Híbrido. Ele pode ser Híbrido. feito uma parte à distância e uma parte presencial. E isso poderia ser feito de uma forma assim, vou dar um exemplo, que o Brasil é um país continental, né? Então a gente pensa em operacionalizar de uma forma que seja possível oferecer o curso. Se uma instituição prestar a parte remota, por exemplo, para o Brasil inteiro, e vamos dizer que tenham, sei lá, 400 pessoas inscritas e vão fazer a parte remota. A parte presencial, ela é quanto tempo? Porque daí é claro que isso aí teria que ser uma equipe itinerante que iria rodando o Brasil para dar a parte presencial. Nós estamos falando de quanto tempo da parte presencial? Porque a parte remota é a parte mais fácil de se fazer, né? Mas o curso presencial tem uma normativa para isso? São quantas horas? Quanto tempo? Tem. Como que é, Cacilda? Tem sim. Dentro do curso, existe um percentual de 60% passível de ser remoto e 40% presencial, sendo que esses 40% presencial, inclusive a própria Associação Brasileira de Psicomotricidade exige, tem um trabalho de formação corporal, que é um trabalho bastante individualizado, onde a gente precisa de estágio supervisionado desse trabalho para que ele se realmente contemple com a especialização. Isso aí precisaria estar ligado ou a uma clínica ou alguma instituição para que esse estágio fosse feito também com supervisão, é isso? Pode ser em âmbito social, se prestar o atendimento de forma gratuita, com a supervisão de um psicomotricista, que é o que normalmente nós fazemos. Então, é como uma faculdade de medicina, onde há um atendimento social e são os alunos que são atendidos sob a supervisão de profissionais. Isso é o que Perfeito. hoje nós praticamos. Perfeito. Bom, é bem mais complexo do que eu imaginava, porque a parte remota ela é a parte simples, a parte teórica, mas a parte prática é como uma residência propriamente dita, né? Exatamente. Uma outra Doutor coisa, Paulo, é impossível, em psicomotricidade, é impossível não se trabalhar o presencial, porque é do presencial que vai se tirar a experiência, que vai se tirar a prática e a realidade. Eu acho que a Cláudia também pode contemplar isso, que ela também vem de uma escola que não aceita nem o híbrido. Eu posso complementar rapidamente, Cacilda? Claro, claro. Eu acho que assim, a gente tem os exemplos, né, dos nossos companheiros europeus, e a graduação, um pouco diferente da pós-graduação, ela acaba tendo uma amplitude maior, que não é só clínica. Então, o psicomotricista na graduação, ele é formado tanto no âmbito, como a Cacilda trouxe, né, no âmbito escolar, no âmbito social, no hospital, onde você tem as experiências desde do bebê até o idoso dentro do hospital, né? Eu tive a oportunidade de estagiar no Henri Russelli, e lá você vê o psicomotricista desde a neonatologia até os estágios terminais dos idosos acamados. Tem um complemento também para fazer. Eu fui aluna da Cláudia, né? Eu sou Cláudia e fui aluna da Cláudia. No ano que eu me formei, teve acho que 2 anos aqui no Brasil que nós fizemos residência em hospital, né? Eu participei dessa formação, nós fizemos 1 ano de residência em hospital em UTI neonatal. Então, é muita prática mesmo, né? Então, A relaxação com os bebezinhos, né? Uma atuação muito exato. específica, né, Cláudia? O Isso. trabalho dentro de UTI, de psicomotricidade, é lindíssimo. É lindo. Eu tenho uma dúvida em um perfil específico de paciente, se abrange, se vocês têm esse trabalho neles também, que são os pacientes com uma demência mais moderada, frágeis, já com sintomas comportamentais. Então, assim, bastante irritabilidade, bastante agitação.
que o que eu tento sempre introduzir para esses pacientes é uma rotina, é exposição solar, é atividade de desenho, mas eu sinto que falta algo a mais, essa sensação de pertencimento que vocês me trouxeram nessa visão. O que eu sinto que a psicomotricidade traz nisso, que você está preocupada, é no sentido do pertencimento e no sentido da ajuda com a família. A família adoece junto, né? A família entra num clima de cuidado que fica totalmente insalubre aquilo. E ela tem até medo. A Cássia acabou de receber uma idosa que esteve conosco há mais de 30 anos, que parou por 2 anos, porque o Alzheimer avançou bastante, e as filhas vieram junto com ela com medo dela retornar, no estado que ela retornou. E eu não sei se a Cássia pode até testemunhar, ela retornou e aquilo fez tão bem para ela que coisas que ela não identificava, ela já está identificando. Eu mesma estou assustada. Ela já está trazendo para nós coisas que são muito importantes. Então, acho que esse pertencimento, esse cuidado especial na fase das demências, e não só o Alzheimer, mas a demência frontal, mas a demência dos corpos de Levy, todas essas demências, elas têm características próprias, e a gente procura cuidar nesse sentido. Então, a psicomotricidade resgata a memória corporal e sensorial. Então, com o nosso trabalho, eu vejo assim, a gente trabalha muito com orientação espacial e temporal, voltar com eles essas memórias, e eles resgatam. Às vezes a linguagem não surge, mas a linguagem pictórica, a linguagem verbal, facilita este caminho. Então, a gente vê que assim, a psicomotricidade resgata corpo, resgata emoção, resgata a vida, né? E eu sempre aconselho, assim, os médicos que eu convivo, eu sempre falo da importância, principalmente para essas crianças também que têm algum comportamento alterado na escola, e as professoras, as diretoras sempre estão desesperadas, mandando para fono, para TO, para isso, para aquilo, e às vezes é isso que precisa mesmo, uma integração, né? E a organizar esse corpo, né? Organizar esse corpo. Isso, e a psicomotricidade faz isso, né? Ela faz a pessoa ter poder dela, né? Assim, saber quem ela é e conseguir ter uma vivência, uma socialização melhor. E a gente pede a vocês que conversem com seus pares, que conversem com seus amigos da área profissional, que possam conhecer um pouquinho de perto a psicomotricidade, que vale muito a pena. Gratidão eterna, fico devendo aí um abraço psicomotor para cada um.